28 anos de EPAGRE. O programa de hoje apresenta uma entrevista especial da atual presidente da EPAGRE com o primeiro presidente da Acaresc, gestão do ano de 1956. Um encontro de gerações que vai virar documentário da EPAGRE. Processo de produção de espumantes. Veja as etapas para produzir a bebida no método ancestral. O produto virou destaque da estação de pesquisa da EPAGRE de Videira. Mel orgânico. Qual a diferença para o convencional? Conheça a experiência de uma família do município de Matos Costa, que se dedica à apicultura orgânica. E no quadro EPAGRE Responde, uma dúvida sobre o sistema silvipastoril e o uso de frutíferas na área de pastagem. Olá a todos, está no ar mais uma edição do SC Agricultura, o programa de TV da EPAGRE. Sejam muito bem-vindos. No mês de novembro, mais precisamente no dia 20, a EPAGRE comemora 28 anos de fundação. Quase 3 décadas em que empresas de pesquisa e extensão se uniram para fortalecer o meio rural e pesqueiro de Santa Catarina. E os preparativos para esse mês especial da empresa já começaram. E você assiste agora uma entrevista conduzida por Edilene Steinwanter, atual presidente da EPAGRE, com Glauco Olinger, fundador da Acaresc, em 1956. Para contar essa história dos nossos 28 anos de EPAGRE, de como iniciou todo esse trabalho de extensão rural, da pesquisa agropecuária no estado de Santa Catarina, nada melhor do que nós conversarmos com quem iniciou, com quem foi o grande precursor de todo esse trabalho no nosso estado. Dr. Glauco Olinger, que hoje está com 97 anos, uma memória invejável, e conta pra gente um pouquinho, seu Glauco, de como começou, quais foram os grandes desafios, o início dessa história? Pois a extensão rural, ela se instalou no Brasil num momento em que o desenvolvimento da agropecuária brasileira se fazia através de planos paternalistas dos governos federal e estaduais. Queria dizer que o governo passava para os agricultores os fatores de produção, os insumos agrícolas e pecuários gratuitamente. E é natural que não dava para distribuir para todo mundo. Então, alguns agricultores recebiam essas benesses e geralmente agricultores que praticavam, não é, o exercício político partidário do governo instalado, eram privilegiados. Quando veio dos Estados Unidos, considerado miliardário americano, Nelson Rockefeller, e instalou em Santa Rita do Passa Quatro um serviço de assistência técnica para um projeto de gado leiteiro, mas uma assistência técnica baseada em métodos educativos, que são os métodos caracterizados por um serviço de extensão rural. E os métodos adotados eram o do Extension Service, do Serviço de Extensão norte-americano. Essa experiência foi exitosa. Minas Gerais resolveu expandir em todo o estado um serviço de extensão rural também baseado nos mesmos métodos educativos utilizados nos Estados Unidos. E qual era a tese fundamental? É que nós tínhamos que trocar o insumo material que levava para o agricultor pelo insumo intelectual. Em vez de levar a máquina, a semente, levava o conhecimento, a assistência técnica. E essa assistência através de métodos de ensino e educação, que é o que caracteriza
um bom serviço de extensão. Aí então, em 1957, para prosseguir os trabalhos do ETA Projeto 17, nós fundamos a Caresc. E a Caresc, né, esse quadro é o quadro do dia da fundação, fotografia batida no Palácio do Governo, porque foi fundada a Caresc no Palácio, então, Cruz e Souza, onde era, na época, a sede do governo estadual. Seu Glauco, e aonde está o senhor nesta foto? Nesse dia da fundação, então, no Palácio do Governo, eu estou aqui, não é? Com os meus 31 anos de idade, não é? Ao lado de autoridades estaduais e nacionais que estavam aqui presentes, né, nesse dia da criação da Caresc. E para nós, seu Glauco, novos gestores e para todos os funcionários da empresa, qual a mensagem que o senhor nos deixa? A mensagem que eu deixo para o pessoal da EPAGRE, sobretudo para os agricultores de Santa Catarina, é que hoje a direção geral da EPAGRE, que é a sucessora da Caresc, tem uma direção que produz empatia com os agricultores, porque é uma direção toda ela provinda do campo, com experiência vivida no campo, o que é fundamental para que as decisões da empresa sejam decisões que vão ao encontro dos agricultores, das famílias rurais catarinenses, porque é uma direção que tem prática, que conviveu com os agricultores e agora está aqui no centro urbano, não é, produzindo informações, dando apoio, não é, àquilo que realmente os agricultores aspiram, aquilo que realmente os agricultores necessitam. Isso só é possível com convivência com o agricultor. É preciso sentir, é preciso ter empatia com o beneficiário para que as decisões realmente estejam ao encontro dos desejos e necessidades deles. Muito bem, muito obrigada, seu Glauco. Não há porquê. Então, pessoal, o pomar, aumentando a infiltração. Isso tudo, Levada para a folha. todos os meus resíduos. Desde o preparo do solo. Oi pessoal, mais uma vez eu estou aqui para ajudar a esclarecer as suas dúvidas. Chegou a hora do EPAGRE Responde e o tema de hoje é o sistema silvipastoril. O Adilson Monteiro entrou em contato com a gente querendo saber se é possível utilizar árvores frutíferas nas áreas de pastagem, a fim de fazer sombra para os animais e gerar uma renda extra para o agricultor. Quem responde é o extensionista Mauro Teixeira, da EPAGRE de Rio do Sul. Adilson, primeiramente quero agradecer por você estar assistindo os nossos vídeos e respondendo a seu questionamento com utilizar silvopastoril com frutas. A questão das frutíferas, o que a gente percebe é que o desenvolvimento é lento, o agricultor também tem que estar fazendo os tratos culturais e eventualmente pode estar utilizando sim, né, produtos químicos. Tem também esse desenvolvimento mais lento, o silvopastoril é muito interessante para a questão sombra, então vai demorar até que você tenha sombra nesse local. Por isso que se opta hoje muito pelo eucalipto, pelo desenvolvimento rápido, correto? Aí você talvez poderia estar pensando em outras possibilidades. Uma delas seria a nosso pecan. Então tem vários produtores que quem não quer plantar o eucalipto está optando pela nosso pecan. Tá ok? Obrigado, Adilson. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigada, Mauro. Envie você também a sua pergunta que a EPAGRE responde para você. Até o nosso próximo encontro. No próximo bloco, as etapas de produção do espumante ancestral da EPAGRE, bebida diferenciada, feita com uvas típicas catarinenses. E ainda hoje tem mel orgânico e a valorização desse produto no mercado consumidor. É rapidinho, o SC Agricultura volta em instantes.
De volta, vamos às informações climáticas em Santa Catarina com os meteorologistas da Epagre Ciram. A previsão de hoje aborda os próximos 3 meses de primavera. Depois de um inverno seco marcado por estiagem no estado de Santa Catarina, nós chegamos à estação da primavera com uma perspectiva melhor para a chuva. A previsão é do retorno da chuva na estação da primavera. E essa condição já começou a se mostrar no mês final do setembro, ali para o início deste mês de outubro. E a previsão é que essa chuva venha a ocorrer com mais frequência no estado de Santa Catarina e à medida que vai ocorrendo também com valores mais significativos previstos. Mesmo assim, a previsão ainda para o trimestre, outubro, novembro e dezembro, ainda é de chuva próxima à média até ligeiramente abaixo em algumas regiões do estado. É uma estação em que aumenta o risco dos temporais no estado e esses temporais muitas vezes vêm com ventos mais fortes, com granizo, associada a intensa atividade elétrica também. É uma característica que deve ocorrer, nós vamos observar com mais frequência, inclusive os avisos meteorológicos falando desta condição. Com relação à temperatura, se espera uma primavera com temperatura acima da média, então um pouco mais quente do que o normal. Ainda nos meses de outubro, ainda início de novembro, ainda uma ou outra massa de ar frio pode chegar ao nosso estado com curta duração e pode provocar uma temperatura mais baixa, principalmente na serra, e até às vezes com uma condição de geada isolada, geada fraca. Isso também é bem característico dessa estação de transição, né, entre então o inverno e o verão. Mas já no decorrer de novembro para dezembro, os períodos mais aquecidos também vão ser cada vez mais frequentes. Mais detalhes sobre a condição do clima, do tempo, do mar, sempre no site da Epagre Ciram. Na semana passada, você conheceu aqui no nosso programa o espumante da Epagre, produzido no método ancestral. Hoje você vai saber mais sobre a parte técnica da produção dessa bebida que é diferenciada. O pesquisador em enologia da Estação Experimental de Videira mostra os laboratórios da cantina, explicando cada etapa até o envase final do espumante. Acompanhe. Olá pessoal, meu nome é Vinícius Cagliari, sou pesquisador em enologia na Estação Experimental de Videira e estou aqui hoje para falar para vocês um pouco sobre o método ancestral, também conhecido como método rural. Foi o precursor na elaboração de espumantes na França. Surgiu ao acaso, né, por um engano, e acabou produzindo essa bebida maravilhosa que nós temos hoje, aí que agrada em inúmeras ocasiões, né? Então, um produto bastante interessante que vocês vão acompanhar conosco aí no decorrer desse vídeo. É importante a gente ressaltar que no método ancestral a gente não tem a elaboração de um vinho base, tá? A gente tem um mosto em fermentação e esse mosto em fermentação, ele interrompe a fermentação pelo processo de frio, ele é limpo por um processo de deburbagem com bentonite, pequenas concentrações, para ele se tornar então um mosto em fermentação mais limpo. O processo de deburbagem desse mosto em fermentação ele propicia uma menor concentração de compostos nitrogenados, uma menor concentração de mucilagens, enfim, de proteínas, que vai tornar esse vinho em fermentação, esse mosto em fermentação mais limpo. E quando a gente coloca ele para a garrafa com bidule e a tampa corona, ele vai produzir um espumante ancestral com características de aromas primários, então os aromas da própria uva. Aqui é o laboratório de microvinificação da cantina modelo aqui da Estação Experimental de Videira. Então aqui nessa sala acontece a fermentação a temperatura controlada de todos os vinhos. Então é uma etapa determinante a gente controlar a densidade, a temperatura de fermentação desse vinho que vai se tornar o espumante ancestral nesse local aqui. Então, quando a gente determina a densidade ideal, a gente remove esses tanques daqui e levamos para a câmara fria. Após o vinho em fermentação, ele ser resfriado para interromper a fermentação, ser deburbado,
a gente invasa em garrafas de espumante e coloca um bidule e uma tampa corona, que é uma tampa similar à tampa de um refrigerante, uma cerveja. Feito isso, a gente traz as garrafas para essa cave de fermentação de espumantes. Então, eles ficam dispostos deitados, para fermentar a temperatura controlada. Essa temperatura de fermentação nessa sala aqui em torno de 17 graus. Após sair da cave de fermentação, as garrafas de espumante ancestral vêm para esse local aqui, que são os pupitres. Nos pupitres, eles sofrem um processo de remoagem. O que seria a remoagem? A remoagem é quando se deposita o produto, o resíduo da fermentação do método ancestral na tampa da garrafa, no bico da garrafa. Então, esse giro é feito todos os dias, giros de 1/3, ok? Justamente para ele se depositando de forma homogênea no bico da garrafa. Chegamos agora nessa etapa, o espumante ele já sofreu remoagem, ele estabilizou em câmara fria e a gente procede agora aqui o congelamento do bico. Esse processo, conosco aqui, a gente tem um congelador de bico, que é feito para isso aí, para 6 garrafas. Porém, no método mais artesanal, isso aí poderia ser feito adaptando num freezer, uma bacia com álcool, abate a temperatura, congelaria o bico da mesma maneira. Então, aqui, a gente obtém já o bico congelado, com a sujidade, e a gente traz para o degorgeador. Esse processo poderia ser feito com um abridor de garrafa normal, que acontece, remove-se toda a sujidade, o bloco de gelo com a sujeira que fica armazenada na ponta. Então aqui já temos o espumante limpo, que no nosso caso aqui nós temos uma máquina dosadora de licor de expedição. Nessa etapa que se determina qual a categorização que vai ser o espumante. Se ele vai ser um nature, um extra brut, um brut, um demi-sec ou um suave. Isso em concentrações de açúcar no licor de expedição. E aqui eu estou equiparando a pressão com essa outra garrafa do mesmo espumante, somente para completar o nível da garrafa. Na pequena propriedade, esse processo poderia ser feito com uma seringa com uma pequena mangueirinha, que dosaria-se a quantidade de açúcar desejada para o produto final. Após congelamento do bico, a degola, aqui a gente dosou o licor de expedição para ficar em torno de 30 gramas por litro de açúcar, então um demi-sec. E daqui a gente vem para o rolhamento. Então, pessoal, após todas essas etapas aí do método ancestral, chega uma das mais importantes para os consumidores, que é a avaliação do produto final. Então, temos aqui um espumante, o de Niágara Rosada, que iremos degustar agora. Saúde! Saúde, parabéns. A seguir, apicultura orgânica. Conheça as diferenças para o mel convencional e veja como o produto catarinense é altamente valorizado. Já voltamos! Em todo o mundo cresce o consumo de produtos alimentícios orgânicos. Essa demanda movimenta o comércio e abre oportunidades de negócio para quem produz. É o caso do mel orgânico, muito valorizado no mercado internacional. Toda a produção catarinense é exportada para a Europa e Estados Unidos. E lá no campo, como é afinal o trabalho de quem produz mel orgânico? Vamos conhecer a experiência de uma família do Planalto Norte catarinense. Eu sou apaixonado pela abelha. Eu acho que é uma das atividades mais gratificantes que existe, é quando você abre uma colmeia e vê aquilo tudo
perfeito lá dentro. É tudo na nossa vida. Eu posso dizer que a apicultura, as abelhas são tudo, né, na nossa vida. A paixão pelas abelhas começou cedo na vida deste casal. A gente começou com um padrão de colmeias ali que não tinha nada a ver com o nacional, com o padrão mundial, na verdade. E isso foi, eu com 7 anos, então já o pai já tinha 100 colmeias. Eu com 7 anos já estava dentro do macacão, comecei a gostar e gostar. Desde criança também. Na verdade, meu pai também já trabalhava, eles eram sócios com meu sogro, trabalhavam na apicultura. E desde criança, na época de menina, 12, 13 anos, ajudava já a colocar a cerinha no caixilho, ajudava a fazer limpeza nas caixas. O casamento uniu também o gosto pela apicultura. Edi e Janete vivem num lugar de sonhos, bonito, sossegado, com a natureza integrada em tudo o que fazem. A propriedade é um capricho. O casal cuida dos mínimos detalhes para que tudo funcione bem e em harmonia com o meio ambiente. Como a gente herdou uma terra assim do pai e mãe, né? Então a minha preocupação já era uma área assim preservada, mas eu queria ainda fazer uma preservação melhor, ampliar essa propriedade. Hoje eu vejo assim um dos potenciais é erva mate, a própria araucária, apesar que é uma área de bastante araucária, mas assim eu acho que é uma coisa que está faltando já assim para as pessoas, e eu com a minha esposa assim a gente quer começar por esse lado. Todos esses cuidados com a preservação dos recursos naturais levaram o casal a optar pela produção de mel orgânico. Edi e Janete produzem de 15 a 20 toneladas de mel por ano. Para isso, eles contam com o trabalho das abelhas de 464 colmeias. Dá para ver que elas não gostam muito que mexam no patrimônio delas, especialmente porque os favos estão assim, cheinhos de mel. Mas o que tem essa produção de diferente do mel convencional? Para produzir um mel que possa receber o título de orgânico, o apicultor precisa seguir normas rígidas e passar por um processo de certificação. Edi explica alguns cuidados importantes. A apicultura orgânica ela tem normas diferentes, né? Por exemplo, onde estão localizadas as abelhas, o que tem, que pastagem apícola tem em volta do apiário, que fontes de contaminação que eu tenho em volta do apiário, se eu tenho lavoura perto do apiário, lixo, autoestradas, tudo isso eu tenho que cuidar. Esse apiário ele tem que estar a 3 km de distância de fonte de contaminação, que como eu já falei, autoestrada, lixo e lavoura. A questão principal desses 3 agentes de contaminação é a lavoura, por causa da transgenia. Então, o mercado europeu, eles não querem nem imaginação de coisa transgênica perto do mel. Então, assim, é um dos maiores cuidados que se tem hoje com as lavouras. As colmeias da família Orlaminder ficam bem longe da casa, até 30 quilômetros de distância. Isto porque elas estão dentro de reservas florestais, um ambiente perfeito para que as abelhas trabalhem sem qualquer tipo de contaminação. Para produzir o mel orgânico, você tem que trabalhar conforme uma série de características, série de regras que são impostas por uma empresa certificadora. É ela que vai dizer quais são as normas para você estar se enquadrando e recebendo a certificação dessa certificadora. Mas inclui entre técnicas de manejo, técnicas de localização do apiário, tratamento da colmeia, como é que você vai estar interferindo naquela colmeia. São manejos nesse sentido, só que vai variar, né, de certificadora para certificadora. Esta propriedade do município de Matos Costa está situada dentro do corredor ecológico do Timbó. Trata-se de uma área de remanescentes de vegetação nativa e o que se busca neste ambiente é unir a preservação da natureza
com o desenvolvimento local, assim como faz a família Orlaminder. Pela EPAGRE, ela é trabalhada a partir do que a gente chama do tema gerador, que é o corredor ecológico. E dentro desse tema, a gente oportuniza trabalhar, então, a questão da sustentabilidade dessa propriedade econômica. Então, foi feito um sistema de melhoria e incremento de renda nessas áreas de caiva com erva mate. Foi feito também a perspectiva ambiental dela, de preservação dessas áreas de mata nativa, como cerca, para evitar a perturbação por animais. E também a gente teve o apoio do que a gente chama hoje do capital semente, que é o pagamento por serviços ambientais, que remunera a família por ela ter uma área de mato preservada. Então, nessas 3 ações foram feitas dentro da propriedade, com apoio e incentivo da SC Rural, mas, além disso, ela serve de modelo para a região de como trabalhar a gestão da propriedade, pensando, né, na continuidade e na sustentabilidade dela. E antes de encerrar a edição de hoje, você fica com uma mensagem especial da presidente da EPAGRE, destacando a importância do Outubro Rosa, o mês de conscientização e de combate ao câncer de mama. O meu recado hoje vai para as agricultoras e pescadoras de Santa Catarina. Entramos no Outubro Rosa. Muito mais do que vestir uma roupa cor-de-rosa, este é o mês de lembrarmos a todas as mulheres a importância da prevenção contra o câncer de mama. Esse é o segundo tipo de câncer que mais atinge mulheres. No ano passado, foram mais de 60 mil diagnósticos do câncer de mama no Brasil. Só em 2017 foram 17 mil vítimas do câncer. Minha mensagem hoje é uma mensagem de esperança. Para cada uma de nós mulheres, tomarmos em nossas mãos a decisão da prevenção, a decisão do cuidado, para que nós podemos ter uma vida saudável, para cuidarmos de nós mesmas, das nossas famílias e do nosso trabalho. Nós pedimos para cada uma de vocês, agricultoras, pescadoras, que procurem a unidade de saúde mais próxima, para que nós possamos mudar esta realidade. O câncer de mama tem cura. O quanto antes for diagnosticado, antes teremos a cura. E podemos assim ter uma vida plena, uma vida saudável e uma vida feliz.